Olá! Bem-vindo ao sumarizador do livro em VUC.pt. O livro que vou resumir hoje é um clássico sobre educação financeira chamado Pai Rico, Pai Pobre. O autor deste livro é Robert Kiyosaki. Ele nasceu no Havaí e foi criado por pais pobres e ricos. Este pai patético era seu pai biológico e um educador muito capaz com um PhD. Eles frequentaram a Stanford University, a University of Chicago e a Northwestern University com bolsas integrais. Mas seu pai lutou com dinheiro, fazendo malabarismos com contas e vivendo sua vida e, apesar de trabalhar muito, não conseguiu colocar suas finanças no lugar e até faliu. É por isso que ele é chamado de pobre pai neste livro. O pai rico é o pai do melhor amigo do autor. O autor, que brincava com seu melhor amigo quando criança, tornou-se o filho errado de sua família. O pai do meu melhor amigo era um empresário que ainda não havia concluído o ensino médio, mas era muito bom em administrar negócios e dinheiro e passava muito tempo com a família. Mais tarde, ele se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. É por isso que ele é chamado de pai rico no livro. Durante sua infância, o autor teve muitas interações com seu pai e sua mãe. Ele percebeu que seus pais tinham ideias muito diferentes sobre riqueza. Por exemplo, um pai pobre diz, tenho filhos, então não sou rico. Um pai rico diz, devo ser rico porque tenho filhos, e um pai pobre diz, cuidado com seu dinheiro, diga. Um pai rico, por outro lado, diria, aprenda a correr riscos. Além disso, os pais pobres costumam dizer não tenho dinheiro para pagar, enquanto os pais ricos vencem. Não deixe as crianças dizerem isso, deixe-as pensar em vez de pensar, como posso comprar isso? Existem muitos outros exemplos como esse. Ao longo da adolescência, o autor pondera constantemente sobre as diferenças de opinião dos pais, observando os diferentes caminhos que eles tomam na vida. Os autores concluem que as diferenças nos níveis de riqueza dos pais se devem principalmente às suas percepções de riqueza. O próprio autor também escolheu seguir o conceito de riqueza de seu pai rico enquanto construía sua própria carreira. Depois disso, o autor alcançou grande sucesso no mundo dos negócios e logo encontrou a liberdade financeira. E ele reuniu seus pensamentos e práticas ao longo dos anos sobre o conceito de ficar rico e criar os filhos dos ricos e dos pobres para escrever este livro. O livro foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1997 e rapidamente alcançou o topo da lista dos mais vendidos após seu lançamento. Foi então traduzido para o português e trazido para Portugal em 2000, onde liderou a lista nacional de livros por 18 meses consecutivos. Atualmente, mais de 30 milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. Mais de 20 anos se passaram desde sua publicação, mas continua a fascinar muitos leitores. O prefácio do editor afirma que os leitores leais deste livro incluem garçons que trabalham em restaurantes. Como os professores universitários ensinam em sala de aula. Jovens com sonhos, empreendedores e aposentados que preferem uma vida mais tranquila. O número de leitores superou as expectativas do editor. A razão pela qual este livro tem um impacto tão duradouro não é apenas porque seu conteúdo é baseado na realidade, mas também porque a educação financeira é tão importante. Como diz o autor, a riqueza é uma forma de poder, mas a mais poderosa é a alfabetização financeira. O dinheiro vem e vai, mas entender como ele funciona dá a você o poder de gastá-lo. A razão pela qual tantas pessoas se descrevem como pobres depois de entrarem no mercado de trabalho é que elas têm poucas oportunidades de desenvolver inteligência financeira durante seus dias de escola, e como criar algo e o que esperar. Porque eu tenho poucas ideias sobre ficar rico, mas a boa notícia é que o desenvolvimento da inteligência financeira pode compensar a qualquer momento. Acompanhe agora o autor e leia o que o pai rico nos ensinou sobre riqueza. Se eu tivesse que resumir todas as verdades ensinadas neste livro em uma frase, seria esta: não trabalhe pelo seu dinheiro, deixe seu dinheiro trabalhar para você. Todas as maneiras de ficar rico descritas pelo autor de Pai Rico giram em torno dessa frase. Na leitura de hoje, usaremos essa citação para conectar os pontos principais do livro. Primeiro, na parte 1, focarei na primeira metade, não trabalhe por dinheiro, e explicarei por que você não deve trabalhar por dinheiro. A parte 2 se concentrará na segunda metade da frase, faça seu dinheiro trabalhar para você, e como fazer seu dinheiro trabalhar para você. Parte 1. Vamos continuar com a parte 1, que se concentra na mentalidade de não trabalhe por dinheiro do pai rico. À primeira vista, essa ideia é um pouco confusa. A maioria das pessoas trabalha para encher a barriga e sustentar a família, não é? Por que ele diz, não trabalhe por dinheiro? É claro que Pai Rico não estava dizendo que você não precisa de um contra-cheque para trabalhar, mas que não deveria ser escravo do dinheiro, concentrando-se demais em pagar.
O pai rico desenhou um burro puxando uma carroça e o proprietário sacudiu uma cenoura na frente dela. Quantas pessoas passam a vida correndo atrás de contra-cheques e aumentos sem sequer pensar onde querem chegar na vida? Assim, tornam-se escravos do dinheiro. Por que tantas pessoas são escravas do dinheiro? Pai Rico diz que é porque suas emoções controlam seu pensamento. As emoções são de dois tipos principais, medo e ganância. Algumas pessoas são forçadas a trabalhar por medo. Se você não tem dinheiro, tem medo de não conseguir pagar as contas, tem medo de perder o seu sustento, tem medo de recomeçar, então trabalhe muito e ganhe dinheiro. Então, o dinheiro faz o medo desaparecer? Não há necessidade. Muitas pessoas, mesmo depois de ficarem ricas, continuam com medo e medo de perder dinheiro novamente. O pai rico disse que também sabia que os ricos os temiam ainda mais do que quando eram pobres. Eles não querem perder sua casa grande, seu carro e as melhores coisas da vida. Eles até temem ser desrespeitados por seus amigos quando ficam sem dinheiro. Quanto mais rico, mais forte esse sentimento, e muitos podem até ficar desesperados e nervosos. Este livro é sobre outra emoção além do medo. É ganância, ou luxúria, como os pais ricos costumam usar. Muitas pessoas trabalham para satisfazer seus desejos. Eles querem casas maiores, comida e roupas melhores, carros esportivos mais caros e assim por diante. Eles acreditam que se esses desejos forem realizados, eles serão felizes, mas a felicidade comprada com esse dinheiro geralmente não dura muito, então é preciso mais dinheiro para comprar mais felicidade, mais conforto, mais segurança. E eles foram pegos em um ciclo desesperado de ganhar dinheiro. De acordo com o pai rico, muitas pessoas se tornam escravas do dinheiro porque seus medos e desejos controlam suas mentes e pensamentos. Eles acham que o desespero por dinheiro pode acalmar o medo e as mentes gananciosas, mas na realidade isso não funciona. Então, como vamos sair dessa situação? Seguindo o conselho de nossos pais ricos, precisamos trabalhar com um conceito claro de que trabalhar é ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, para que não nos tornemos escravos do dinheiro. Fundamentalmente seguro só vem de aprimorar suas habilidades, e ganhar dinheiro é apenas um subproduto desse processo. Ganhar dinheiro é apenas um subproduto desse processo. Ao longo de sua carreira, o autor sempre praticou a filosofia desse pai rico. Em 1969, depois de se formar na Academia Nacional de Assuntos Comerciais e Marítimos, o autor foi contratado pela Standard Oil Company. Ótima empresa, ótimo salário e longas férias todos os anos. No geral, foi um ótimo trabalho, mas depois de 6 meses ele decidiu pedir demissão e ingressar no Corpo de Fuzileiros Navais para aprender a voar. Depois de 3 anos no Corpo de Fuzileiros Navais, ele se demitiu novamente e conseguiu um emprego como vendedor em uma empresa chamada Xerox. E quando ele se tornou um dos vendedores de maior sucesso da empresa, ele renunciou novamente. Desta vez, fundou sua primeira empresa, cuja principal atividade é a fabricação e comercialização de carteiras de nylon. A experiência do autor de mudar de emprego é difícil para muitas pessoas entenderem, mas é como você pode largar seu emprego quando está indo bem. Isso inclui o pai do autor, que se manifestou contra a saída do processo. No entanto, a verdade é que o autor vê seu trabalho como uma oportunidade de aprender novas habilidades ao invés de um salário ou benefícios, então ele continua mudando de emprego. Por exemplo, ele frequentou a US Merchant Marine Academy e a Standard Oil para estudar comércio internacional. Alistou-se na Marinha para aprender liderança. Ele procurou a Xerox porque ela tem o maior índice de vendas do país e o ajuda a superar o medo de bater na porta e ser rejeitado. Então ele abandonou a escola para abrir seu próprio negócio e melhorar suas habilidades empreendedoras. É claro que abrir sua primeira empresa foi apenas o começo de sua carreira empreendedora, após a qual se mudou para empresas maiores no setor de comércio internacional, conquistando gradativamente a liberdade financeira. Como você pode ver, ele seguiu os mesmos princípios que seu pai rico lhe ensinou. Concentre-se menos no salário e nos benefícios de curto prazo e mais nas novas habilidades que você pode aprender no trabalho. À medida que suas habilidades interpessoais melhoram, ganhar dinheiro é apenas um subproduto do processo. Vamos falar um pouco sobre soft skills. Como mostra a experiência do autor, em vez de se concentrar em uma área e se concentrar no desenvolvimento de uma habilidade específica, ele tenta várias áreas para aprender novas habilidades e muito mais. Nesse ponto, o autor e o pai rico concordam. Eles acreditam que dominar várias habilidades úteis é melhor do que ser bom em uma única habilidade. Portanto, como afirma este livro, o desenvolvimento de habilidades é uma questão de amplitude e profundidade. Essa visão foi mais controversa quando o livro foi publicado pela primeira vez, há mais de 20 anos. No entanto,
Essa visão tornou-se mais popular na última década, e mais livros estão adotando uma visão semelhante. Por exemplo, o Sr. Wang Weidong uma vez falou em uma classe Dale Elite sobre o livro The Limit to Growth, que também é explicado em Ouça este livro todos os dias. De acordo com o livro, quanto maior a incerteza em um campo, mais importante é ter um conjunto de talentos interdisciplinar. Este é um argumento semelhante ao apresentado neste livro. Além disso, devido à incerteza criada pela inteligência artificial, eles não confiam em sua capacidade de integrar e transmitir informações, embora algumas habilidades e técnicas especializadas não possam ser equiparadas a computadores e algoritmos. Conhecimento extenso. Portanto, à medida que a tecnologia avança rapidamente, torna-se cada vez mais importante ultrapassar os limites de nossas capacidades por meio do aprendizado e nos tornarmos um verdadeiro canivete suíço. A segunda metade agora que a primeira metade da frase não trabalhe para seu dinheiro, deixe seu dinheiro trabalhar para você acabou. Vamos passar para a segunda metade da frase, faça seu dinheiro trabalhar para você. Você. Vamos falar sobre a segunda metade da frase, deixe seu dinheiro trabalhar para você. O que significa deixar seu dinheiro trabalhar para você? O autor aposentou-se em 1994, aos 47 anos. Ele se aposentou não porque não tivesse mais nada para fazer, mas porque com a riqueza que tinha na época, poderia ganhar a vida sem trabalhar pelo resto da vida. Ele diz que foi capaz de fazer isso em grande parte porque aprendeu a deixar o dinheiro trabalhar, acumulando riqueza e aumentando-a valorizando sua riqueza. Esta é uma das lições mais importantes que seu pai rico lhe ensinou. Observe que as 4 palavras acumular riqueza são as chaves para fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas a propriedade aqui é diferente do que muitos pensam. Os bens de pai rico eram coisas maravilhosas que lhe permitiam ganhar dinheiro sem trabalhar. Ações, fundos, títulos, propriedade intelectual e muito mais. Muitas pessoas pensam em computadores, telefones celulares e carros particulares como commodities, mas pai ricos considera bens de consumo, não commodities. Porque eles não nos trazem renda, eles pegam nosso dinheiro. Nossa bolsa. Escusado será dizer que muitas pessoas não têm dinheiro para comprar estas coisas e têm de recorrer a cartões de crédito, prestações, empréstimos, etc., que naturalmente se enquadram na categoria de dívida. Então, de acordo com esse teste, casas, antiguidades, joias, relógios e bolsas contam como ativos ou passivos. É considerado um passivo se for adquirido como um item de consumo, como uma casa para morar, relógios finos ou joias finas. O pai rico acreditava que a chave para a riqueza estava em reduzir as dívidas e acumular mais riqueza. Significa deixe seu dinheiro trabalhar para você. Porque quando $1 se torna sua propriedade, na verdade ele se torna seu empregado. Os funcionários trabalham dia e noite para ganhar dinheiro não só para você, mas para seus filhos e netos. Para quem já acumulou uma certa riqueza, a frase endividar-se menos e acumular mais capital não significa gastar a maior parte do dinheiro ou colocá-lo no banco, mas sim reservar uma parte para investimento. Um contra-exemplo é o grupo de pessoas que de repente poderia receber muito dinheiro, como uma herança, um grande salário ou um prêmio na loteria, e cuja situação financeira melhoraria significativamente nos próximos anos. Eu tenho tempo, mas depois de um tempo. Um ano de problemas financeiros. Alguns atletas e celebridades ganharam muito dinheiro quando eram jovens, mas continuam pobres quando atingem a meia-idade. De facto, segundo o autor, continuam a ter um estado de espírito pobre, e o seu primeiro pensamento ao receber dinheiro não é como ganhar, mas sim como gastar. Dinheiro é sua propriedade. Ele também disse que muitas pessoas não percebem que na vida não importa quanto dinheiro você ganha, importa quanto dinheiro você guarda e quanto você transforma em estoque. O que acabei de dizer é que a frase menos dívidas, acumule mais capital é uma inspiração para quem já acumulou riqueza. E aqueles que estão apenas começando suas carreiras e ainda não acumularam muita riqueza? Por um lado, sugerem os autores, gaste com moderação para evitar o endividamento excessivo. Por um lado, você precisa economizar mais dinheiro e colocá-lo em seus ativos para poder economizar o mais rápido possível. Isso significa que você não pode comprar o que quer ou o que é caro. A verdade é não. O autor simplesmente aconselha você a tentar comprar o que deseja com o dinheiro que sua riqueza cria, em vez de comprar o que deseja depois de ganhá-lo. Por exemplo, o autor tem um amigo cujo filho adolescente quer um carro. Não é um carro de luxo, mas $3.000 são suficientes e seu amigo pode comprar um. Mas, em vez de comprá-lo diretamente de meu amigo pegou $3.000 e disse, você pode ficar com os $3.000, mas não pode usá-los para comprar um carro agora. O dinheiro deve ser usado para investimentos.
Se você ganhar $6.000, poderá usar $3.000 para comprar um carro e os $3.000 restantes para pagar a faculdade. O autor aprecia esta abordagem. Converter $3.000 em $6.000 foi difícil, mas o processo também foi muito gratificante para o filho do meu amigo. Ele teve um grande interesse em aprender sobre investimentos e finanças e aprendeu a importante mentalidade rica de comprar o que você deseja aumentando sua riqueza. Com renda imobiliária suficiente para cobrir seu sustento, pouco a pouco você pode se tornar verdadeiramente livre financeiramente. Agora vamos repetir o que diz o livro Make Money Work for You. Reduza a dívida e acumule mais riqueza. Use o crescimento de sua riqueza para pagar o que deseja. De acordo com o autor e pai rico, essa é uma importante mentalidade para ficar rico. Além disso, o ponto central dessa ideia é gerenciar seus ativos como se fossem seus próprios negócios. O que você quer dizer? Há exemplos no livro. Um amigo do autor teve aulas com o fundador do McDonald's, Ray Kroc, quando ele era aluno de MBA. Conforme observado aqui, o fundador oficialmente credenciado do McDonald's não foram os irmãos McDonald que abriram o primeiro restaurante McDonald's, mas sim Ray Kroc, que fez do McDonald's uma rede global de restaurantes. Voltando ao assunto, Crocker saiu para tomar uma cerveja com alguns alunos de MBA depois da escola. Durante esse tempo, ele perguntou ao grupo: "Alguém pode me dizer o que estou fazendo?" E todos riram. O aluno atrevido diz que todos nós sabemos que hambúrgueres são feitos. Crocker riu e disse: "Eu pensei que você diria isso, mas você estava errado. Na verdade, eu não faço hambúrgueres, meu trabalho diário é imobiliário, ir em frente." Como você sabe, o McDonald's tem muitas marcas em todo o mundo. Esses franqueados devem pagar o McDonald's em 3 parcelas. Um deles é o pagamento inicial para a filiação. A segunda é a taxa de licença. Após o pagamento, o McDonald's autorizará você a usar suas marcas e produtos e fornecerá a você um conjunto de procedimentos operacionais padrão. Tudo isso é perfeitamente compreensível. A parte interessante é a terceira parte do valor, sendo a mais importante o aluguel. Por que um franqueado pagaria o aluguel ao McDonald's em vez do proprietário ou locatário da propriedade? O endereço não é escolhido pelo franqueado, pois o McDonald's pré-seleciona o endereço do franqueado. Uma vez determinado o endereço, ele é alugado e, após todo o trabalho básico, o franqueado aluga o imóvel para o McDonald's. Os franqueados pagarão mais aluguel ao McDonald's do que o McDonald's paga aos proprietários, permitindo que o McDonald's diferencie os dois. Os relatórios anuais do McDonald's ao longo dos anos mostram que a maior fonte de lucro não é o dinheiro que a empresa ganha com a venda de alimentos e bebidas, mas o aluguel que seus franqueados recebem. Começando por encontrar uma boa localização, assinar um contrato de aluguel de 20 a 30 anos e alugar a propriedade por meio de um conjunto padrão de atividades. Este processo é muito semelhante ao de um incorporador imobiliário. Portanto, é seguro dizer que a verdadeira profissão de Ray Kroc é o setor imobiliário. Um amigo do autor disse que o comentário de Crocker foi uma das lições mais importantes da vida. Portanto, o trabalho mais importante na execução de um lava-rápido é, na verdade, gerenciar o lava-rápido. Mais uma vez, pessoas como Crocker e os amigos do autor administram a propriedade como se fosse seu próprio negócio. E o trabalhador médio? O autor aconselha primeiramente esclarecer que carreira profissional não é o mesmo que empresa. O autor costuma perguntar às pessoas que vêm para a consulta: qual é o seu histórico? Muitas pessoas trabalham para uma determinada empresa ou banco. Mas o autor argumenta que não é nosso trabalho trabalhar para os outros e ganhar dinheiro. Nossas próprias tradições devem estar no centro de nossas carreiras. Porque quando o inesperado acontece, quando o ambiente muda, quando os riscos ficam mais sérios, você tem que construir sua própria riqueza porque sua equipe, seu chefe, seu salário não pode ir mais longe. Para todos nós, focar em nossas carreiras significa não apenas fazer bem nosso trabalho, mas, ainda mais importante, administrar bem nossos ativos. Na verdade, temos muito a dizer sobre nossa herança. Ações, títulos, fundos, imóveis, propriedade intelectual, qualquer negócio que possa ser bem administrado sem presença e qualquer negócio com potencial de crescimento. Os autores sugerem que, ao comprar imóveis, você deve escolher um que se adapte aos seus gostos pessoais. Dessa forma, você pode gastar tempo pensando e pesquisando ativamente mais tarde, como resultado, poderá apreciar melhor o valor de sua propriedade. Por exemplo, algumas pessoas estão em ações, algumas em títulos e algumas em futuros, para que possam escolher ativos com base em suas preferências. No entanto, não importa qual classe de ativo você escolha, há uma coisa que você precisa entender.
É a mente que é o bem mais importante que todos nós possuímos. Com a educação certa, você pode aumentar o valor de seus outros ativos e construir sua riqueza. Para treinar nossas mentes nessa área, ou melhorar nossa inteligência financeira, os autores sugerem fortalecer nosso conhecimento em 4 áreas: finanças, investimentos, mercados e direito. Mais uma vez, finanças, investimentos, mercados e direito. O conhecimento financeiro é, antes de tudo, a primeira coisa que você deve adquirir antes de investir. O autor diz que sempre que as pessoas são perguntadas, por onde começo? Ou como posso ficar rico rapidamente? Se você quer ser rico, precisa aprender finanças. O autor e amigo Mike aprendeu sobre finanças com seu pai rico ainda jovem. Novamente, esse conhecimento pode ser difícil de obter, mas é importante que façamos uma gestão adequada do nosso patrimônio. Somente com uma base sólida de conhecimento financeiro você pode se aprofundar em como os mercados funcionam para desenvolver leis, investimentos e eles. E se você não tiver tempo para aprender essas coisas, os autores sugerem que, em vez de administrar seus próprios ativos, você deve deixá-los para mais profissionais. Por exemplo, aqueles com ativos mais baixos podem optar por comprar uma parte de um investimento oferecido publicamente, enquanto aqueles com ativos mais altos podem entrar em contato com consultores financeiros profissionais, gerentes de propriedades, etc. Em outras palavras, você precisa ter certeza de que seu gerente de dinheiro possui sólidas habilidades de gerenciamento de dinheiro. Se não, contrate outra pessoa. Não tenha vergonha disso. Afinal, existe expertise nessa área. E muitas pessoas inteligentes contratam outras pessoas inteligentes para trabalhar para elas. Na hora de investir, é importante respeitar seus limites intelectuais e perceber que esse é o seu maior patrimônio, sem saber que é o maior risco que você corre. Conclusão então, esses são os principais pontos que quero compartilhar com vocês do livro Pai Rico, Pai Pobre. Apresentação: riqueza é força, mas inteligência financeira é ainda mais forte. O dinheiro vem e vai, mas entender como ele funciona lhe dá o poder de fazer bom uso dele. Hoje acompanhamos o autor enquanto ele examina a verdade sobre a riqueza que lhe foi ensinada por seu pai rico. Essas verdades podem ser resumidas em uma frase: não trabalhe por dinheiro, trabalhe para você mesmo. Na leitura de hoje, dividi esta passagem em 2 partes para ilustrar os pontos principais do livro. Na primeira parte, concentrei-me na primeira metade da frase: não trabalhe por dinheiro. Isso significa que você não deve se preocupar muito com o seu salário no trabalho e ser escravo do dinheiro. Muitas pessoas passam a vida buscando salários mais altos e mais aumentos sem se perguntar para onde estão indo suas vidas. Assim, tornam-se escravos do dinheiro. O pai rico acreditava que o medo e a ganância governavam a mente e os pensamentos, por isso muitos se tornaram escravos do dinheiro. Eles acham que ganhar dinheiro acalmará seus medos e desejos, mas isso não é verdade. Se você não quer ser um escravo do dinheiro, precisa perceber que seu trabalho não é ganhar dinheiro, mas sim aprender novas habilidades. Somente aprimorando suas habilidades e expandindo seus horizontes você pode encontrar uma sensação fundamental de segurança, e ganhar dinheiro é apenas um subproduto desse processo. Ganhar dinheiro é apenas um subproduto desse processo. A segunda metade se concentrará em como ganhar dinheiro funciona. A frase do pai rico "deixe seu dinheiro trabalhar para você" significava que reduzir sua dívida e aumentar sua riqueza aumentará seu valor, e aumentar seus ativos permitirá que você compre o que deseja. Da perspectiva do autor e pai rico, essa é uma forma importante da mentalidade de riqueza. O ponto central dessa ideia é gerenciar seus ativos como se fossem seus próprios negócios. Um bom conhecimento de finanças, investimentos, mercados e leis é necessário para administrar adequadamente os ativos, e o conhecimento financeiro é essencial. Se não tivermos tempo para absorver esse conhecimento, podemos confiar nosso patrimônio a uma pessoa mais profissional. Ao investir, é importante ficar dentro de seus limites intelectuais, porque não fazer isso pode ser seu maior risco. Um clássico da educação financeira publicado há mais de 20 anos, os insights de Pai Rico, Pai Pobre hoje não parecem tão novos ou surpreendentes. No entanto, a razão pela qual está à venda há mais de 2 décadas e tem um impacto tão amplo e duradouro é que revela muitas das verdades mais simples sobre a acumulação de riqueza. Por exemplo, não trabalhe apenas por dinheiro, concentre-se mais em soft skills. Não diga que você não pode pagar, pergunte a si mesmo como você pode pagar, não gaste dinheiro assim que o receber, tente usar a valorização do seu patrimônio para aumentar seus gastos. Não confunda a sua carreira com o seu negócio, saiba gerir o seu patrimônio como se fosse o seu negócio, não faça coisas além do seu entendimento. Deve saber contratar profissionais para te ajudar, etc.
Esses fatos, abordados em inúmeros livros sobre finanças e crescimento nas últimas 2 décadas, são o caminho básico e comprovado para a riqueza. Como diz o USA Today, pai rico, pai pobre é o ponto de partida para quem quer assumir o controle de seu futuro financeiro. A partir de agora, cada um de nós pode plantar sua própria árvore da felicidade. Regada todos os anos, ela cria raízes e ramos para nos ajudar a superar as incertezas da vida. Bem, isso é tudo que tenho a dizer sobre este livro hoje.